Existe uma dor silenciosa que muitas mulheres carregam durante anos sem perceber. A dor de tentar ser suficiente o tempo inteiro. Suficiente para ser amada. Suficiente para ser escolhida. Suficiente para ser valorizada. E aos poucos, nessa tentativa constante de agradar, elas começam a se afastar de si mesmas. O mais triste é que isso quase nunca acontece de uma vez. É lento, disfarçado em pequenas situações do dia a dia. Quando uma mulher começa a aceitar menos do que merece só para não ficar sozinha. Quando ela silencia aquilo que sente para evitar conflitos. Quando ela passa a se preocupar tanto em não perder alguém que acaba se perdendo primeiro. E sem perceber, muitas começam a acreditar que amor exige sofrimento. Que para manter alguém ao lado é preciso suportar ausência, frieza, desinteresse, insegurança emocional e até migalhas afetivas. Como se receber pouco fosse melhor do que não receber nada. Mas existe uma verdade que transforma tudo. Ninguém consegue viver um relacionamento saudável enquanto estiver emocionalmente desconectada de si mesma. Porque o amor próprio não é apenas sobre autoestima. É sobre consciência. É sobre reconhecer o próprio valor antes que o mundo tente definir isso por você. Uma mulher que não se sente suficiente acaba aceitando relações que diminuem sua luz. Começa a duvidar da própria beleza, da própria inteligência, da própria capacidade de ser amada de verdade. E então surge uma necessidade constante de aprovação. Como se o carinho dos outros fosse a única forma de validar sua existência. Só que nenhum relacionamento consegue preencher o vazio de alguém que abandonou a si mesma. E talvez seja exatamente por isso que tantas mulheres se sentem emocionalmente cansadas hoje. Elas amam demais os outros e de menos a si mesmas. Colocam as necessidades de todo mundo acima das próprias. Estão sempre disponíveis, compreensivas, presentes, enquanto internamente carregam inseguranças que ninguém vê. Existe uma diferença enorme entre amar alguém e depender emocionalmente de alguém. O amor saudável não sufoca, não diminui, não destrói a autoestima. Pelo contrário, ele fortalece, traz paz, segurança, leveza. Mas para reconhecer esse tipo de amor, uma mulher primeiro precisa aprender a reconhecer o próprio valor. E isso assusta muita gente. Porque quando uma mulher desenvolve autoestima, ela muda. Ela para de aceitar o mínimo. Para de implorar atenção. Para de correr atrás de quem demonstra claramente que não quer ficar. Ela entende que merecer amor não significa precisar provar valor o tempo inteiro. E talvez essa seja uma das transformações mais poderosas que existem. Uma mulher com amor próprio começa a enxergar sinais que antes ignorava. Ela percebe quando está sendo emocionalmente negligenciada. Percebe quando alguém só aparece por conveniência. Percebe quando está se anulando para manter uma relação viva sozinha. E então algo dentro dela desperta. Ela entende que não precisa diminuir sua essência para caber na vida de ninguém. Só que construir autoestima não acontece da noite para o dia. Principalmente depois de anos ouvindo críticas, comparações, rejeições ou vivendo relações que machucaram profundamente sua identidade emocional. Muitas mulheres aprenderam desde cedo a acreditar que precisam ser perfeitas para merecer amor. Precisam ter o corpo perfeito, o comportamento perfeito, a vida perfeita. Como se existir naturalmente já não fosse suficiente. As redes sociais pioraram ainda mais isso. Todos os dias, milhares de mulheres se comparam silenciosamente. Comparam aparência, relacionamentos, conquistas, vidas aparentemente felizes. E enquanto observam versões editadas da realidade, começam a se sentir menores dentro da própria vida. Só que a autoestima verdadeira não nasce da comparação. Nasce da conexão consigo mesma. Ela começa quando uma mulher aprende a se ouvir. Quando respeita seus limites emocionais. Quando para de aceitar qualquer migalha afetiva apenas por medo da solidão. Quando entende que ficar sozinha por um tempo pode ser muito menos doloroso do que permanecer em relações que destroem sua paz. Porque a solidão machuca, mas a sensação de estar com alguém e ainda assim se sentir invisível machuca muito mais. E talvez uma das maiores provas de amor próprio seja justamente aprender a ir embora daquilo que destrói sua saúde emocional. Nem sempre será fácil. Muitas vezes haverá dúvida, medo, carência, saudade. Mas existe algo libertador quando uma mulher finalmente percebe que merece reciprocidade,
respeito, presença e amor verdadeiro. A autoestima muda completamente a forma como alguém se relaciona. Porque uma mulher emocionalmente consciente não busca alguém para salvá-la. Ela busca alguém para compartilhar a vida sem precisar abandonar quem ela é. E isso muda tudo. Ela começa a entender que relacionamentos saudáveis não são feitos de jogos emocionais, insegurança constante ou sofrimento diário. Relações saudáveis oferecem tranquilidade, liberdade emocional, confiança, crescimento mútuo. Só que para aceitar esse tipo de amor, primeiro é preciso acreditar que ele é possível. E talvez esse seja o maior desafio de quem passou anos vivendo relações difíceis. Reaprender a se enxergar com carinho. Porque quando uma mulher aprende a se amar, ela para de negociar sua dignidade por atenção. Para de confundir intensidade com amor. Para de aceitar desculpas onde deveria existir compromisso. Ela entende que o verdadeiro amor não pede que ela deixe de ser quem é. E aos poucos, aquela mulher que antes se sentia insuficiente começa a florescer novamente. Sua energia muda. Seu olhar muda. Sua postura muda. Não porque alguém finalmente a escolheu, mas porque ela escolheu a si mesma primeiro. E no momento em que isso acontece, tudo ao redor começa a mudar também. Porque o amor mais importante que uma mulher pode viver é aquele que faz ela se sentir inteira mesmo quando ninguém está olhando. Até o próximo vídeo. Gratidão, luz e paz.